Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sabadão, pré-jogo, dia 30 de agosto de 2025. O Inter entra em campo amanhã, um jogo decisivo para o futuro do técnico Roger Machado, que tem baixas importantes na equipe titular. Wesley, por conta da venda para o futebol do Catar, pode ficar fora dessa partida. A gente fala sobre isso e também o afastamento de Fernando Carvalho e uma possível recusa de uma nova SAF no Inter. A gente explica essa história e também o Colorado entrando na CBF, na Justiça, por conta de clubes que devem o Internacional. Não é só o Inter que está devendo os outros na praça, a gente vai falar disso também nesse conteúdo, então não te esquece. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio de kto.bet.br para brincar, para se divertir. E amanhã tem jogo do Internacional contra o Fortaleza, 8h30 no Beira-Rio. Eu tô confiante. Amanhã eu acho que vai dar certo. Tô confiante numa vitória do Inter. Cara, pro Inter vencer 1.63, tá? Não tá tão distante do 2 assim. Ambos marcam 2. Achei interessante também isso aqui, tá? Para marcar, Alan Patrick, a qualquer momento 3.25 e Ricardo Matias 3.05. Arredondando 3. Botou 5 pila, ganhou 15. Pelo menos isso, tá? Então vai lá, brinca com responsabilidade. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Vamos lá, gente. O Inter finalizou a sua preparação hoje para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, 8h30 no estádio Beira-Rio, e o técnico Roger Machado tem alguns problemas na equipe titular, mas hoje encaminhou uma equipe que pode estar sem Wesley, que foi muito bem no segundo semestre do ano passado, porém nesse ano apenas um gol na temporada e está em vias de ser vendido para o Al Rayyan do Catar. Existe a possibilidade, sim, do Wesley não ser nem relacionado para a partida de amanhã. Porque a gente sabe, a janela fecha no início da próxima semana, no dia 2 de setembro, se não me engano isso é terça-feira, deixa eu até ver aqui, dia 2, terça-feira, tá? Então, vamos lá, se tu bota o Wesley para jogar aí, vou até bater na madeira para que não aconteça, né? A gente não torce pela lesão de um jogador, mas vamos supor que ele tenha uma lesão. Tu perdeu uma venda milionária de um jogador que não tá tão bem e que tu queria fazer. Então o Inter não pode correr esse risco, tem a chance sim do Wesley ficar fora da partida de amanhã contra o Fortaleza no Beira-Rio. Quem tá fora além dele? O Borré, suspenso, e o Bruno Tabata com dores musculares deve ser confirmado fora da partida de amanhã nas próximas horas. Inclusive hoje o Roger treinou uma equipe com o Vitinho na vaga do Bruno Tabata. O Thiago Maia tá recuperado de dores no adutor, volta ao time titular ao lado do Alan Rodrigues como dupla de volantes, e o Richard volta para o banco de reservas. Essa questão do Wesley pode colocar o Carboneiro como titular do Internacional pelo lado esquerdo, e aí Vitinho de um lado, Carboneiro do outro. O provável Inter tem Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga, e na esquerda o Bernabei. No meio de campo, Thiago Maia o primeiro volante, Alan Rodrigues o segundo. De um lado Vitinho, do outro Carboneiro ou Wesley, vai depender se o Wesley vai jogar. No meio, Alan Patrick, e na frente o garoto Ricardo Matias. O Inter para encarar o Fortaleza não deve ter então tantas modificações, são modificações de ordem principalmente clínica que o Inter vive neste momento, tá? Deixa eu falar aqui sobre um assunto bem importante, porque eu trouxe no vídeo de ontem à noite que o Inter foi condenado pela CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, pelo Flamengo, por conta do atraso no pagamento das parcelas do volante Thiago Maia, que foi adquirido em definitivo no meio do ano passado por 4 milhões de euros. O Inter não pagou até o momento nenhuma parcela ao Flamengo. O Flamengo está cobrando, claro, os valores das parcelas, que dá ali até 20, 25 milhões de reais o valor, né? São várias parcelas que vão até o final do contrato do Thiago Maia com o Internacional, e o Flamengo ainda está cobrando 9 milhões e meio de reais por conta da inadimplência do contrato, não cumprimento do contrato. Então é 25 milhões de reais, mais 9 milhões e meio da inadimplência do contrato, e mais 500 mil reais por conta de custas processuais, questões de advogados, enfim, essas questões que também envolvem processos nesse caso. Porém, o Inter deve entrar com um recurso, essa é a principal informação, tá? O Inter deve entrar com um recurso em relação a essa condenação da CNRD, que é basicamente tu entrar na justiça via nacional, via CBF, né?
porque a gente sabe, se isso vai para a FIFA, o Inter pode acabar tomando um transfer ban, como aconteceu, por exemplo, com o São Paulo. A preocupação do Inter não é o transfer ban agora, tá? Por exemplo, o Lille da França também tem um percentual do Thiago Maia, assim como o Flamengo. Ou seja, não é só o Flamengo que não tá recebendo, o Lille da França também não tá recebendo pelo Thiago Maia. Então, se o Lille entrasse na FIFA, poderia ser um problema maior, porque o Inter tomaria um transfer ban possivelmente, que nem o São Paulo, como eu disse, tomou nessa semana por conta, se não me engano, do Bobadilha, jogador de São Paulo, que eles não pagaram ainda, tá? Então, essa não é uma preocupação de momento. O Inter vai entrar com recurso, o Inter acredita que entrando com recurso consegue basicamente empurrar com a barriga esse caso, vai levando um pouco mais pra frente porque entrou com recurso, que também vai ser julgado, enfim, sentenciado, e aí o Inter vai ter tempo para quem sabe arrumar o dinheiro e pagar algumas parcelas do Thiago Maia, tá? Só que, por conta disso e a incomodação da direção com esse episódio, tá fazendo com que o Inter também ingresse na CNRD por conta de alguns valores que estão atrasados com o Internacional. O Inter está entrando na CNRD por conta de valores referentes à venda do Patrick, que hoje está no Atlético Paranaense, mas que o Inter vendeu para o São Paulo e depois do São Paulo ele foi vendido para o Atlético Mineiro. Quando ele foi vendido para o Galo, o Inter tinha 35% dos direitos econômicos de uma futura venda também do Patrick. E aí o Inter alega que não recebeu esses valores, seriam pelo menos 250 mil euros, 1 milhão e 600 mil reais, tá? O Inter está entrando na CNRD contra o Atlético Mineiro por conta desses valores, porém, existem outros negócios que o Inter não recebeu e que também está reclamando. Por exemplo, a venda do David para o Vasco da Gama. Teve um abatimento de valores, tinham valores do Palácios da época que passou no Inter e foi para o Vasco, valores do Praxedes ainda a ver, e por conta disso o valor do David deu uma batida e ficou um pouco menor do que era no período da venda. O que o Vasco está devendo pelo David, tá? 2 milhões de euros, 12 milhões e 600 mil reais. O Inter não está entrando na CNRD por conta desses valores, tá? São por conta dos valores do Patrick, mas o Inter também está reclamando que não recebeu esses valores do David, esses 12 milhões e 600 mil reais, e também está reclamando, mas daí não teria como ir na CNRD, porque é contra um clube da Europa, que é um valor do Santa Clara de Portugal, quando contratou o lateral Paulo Vitor, que deixou o Inter, foi pro Vasco, ele veio do Botafogo pro Inter, foi pro Vasco, depois para Portugal. O Inter está cobrando 200 mil euros, tá? 1 milhão e 300 mil reais. Então se pega 12 milhões e 600 do David, mais 1 milhão e 300 do Paulo Vitor, a gente está falando aqui de 14 milhões de reais. Mais o valor do Patrick dá quase 16 milhões de reais, dá 15 milhões e 600, 15 milhões e 700 que o Inter está cobrando aí, só o valor do Patrick por enquanto na CNRD contra o Atlético Mineiro. E é importante a gente colocar isso, porque o Inter deve, o Inter muitas vezes foi chacota por estar devendo alguns clubes, mas tem clubes também que devem o Inter. É a dura realidade que a gente vive no futebol brasileiro. Por conta disso, das dívidas do Inter, a gente sabe que a direção está avaliando com uma comissão que foi criada por ex-presidentes do clube e com pessoas da área jurídica, da área financeira, formas do Inter conseguir novos investimentos a partir dos próximos anos, tá? E um dos temas debatidos é a SAF. Ontem aconteceu a primeira reunião, tá? Ontem por volta das 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, mas que teve uma notícia ruim nesse sentido, porque um dos grandes nomes, que talvez tenha o maior conhecimento dentro dessa comissão de ex-presidentes do clube, que tem Marcelo Medeiros, o atual presidente Alessandro Barcelos, Pedro Paulo Zacchia, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Sérgio Yurren, e tinha também o Fernando Carvalho, presidente campeão do mundo pelo Inter em 2006. Porém, alegando uma questão ética, o Fernando Carvalho está saindo desta comissão. Ele não vai avaliar a possibilidade de novos investimentos e SAF junto do Internacional. Ele tem trabalhado como consultor de algumas SAFs, trabalhou como consultor, até não sei se ainda está como consultor da SAF do Curitiba, por exemplo, de outros clubes, ajudando nesse sentido. E ele não se viu podendo exercer esse, entre aspas, cargo dentro dessa comissão do Internacional por questões éticas. Uma outra informação importante dessa primeira reunião. Ficou definido, em um primeiro momento, que as discussões terão como foco a manutenção do Inter no modelo associativo, buscando novos investimentos. Ou seja, o Inter não vislumbra nesse momento um debate mais forte sobre SAF. Não quer dizer que o Inter esteja necessariamente recusando o SAF. O Inter está, entre aspas, recusando o debate sobre SAF nesse momento.
O Inter vai primeiro avançar em debates de novos modelos de investimentos sem a possibilidade de SAF, dentro do modelo que o clube está hoje, que é o modelo associativo, tá? Não esquece, tá, gente? Deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu vou voltar para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.